Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 pela NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais, você podendo acompanhar a programação da RDC TV em qualquer parte do mundo. Se você optar pelo nosso site rdctv.com.br, você coloca /ao vivo junto ou entra direto no site, faz a pesquisa e entra no ícone de ao vivo e você vai ter a programação real time da RDC TV, programação ininterrupta. Se preferir as nossas redes sociais, estamos aí com live dos programas, todos os programas da RDC TV, claro, incluindo o Virando o Jogo. Estamos através do Twitter, através do YouTube e também do Facebook. Para todas as redes sociais, RDC TV Digital. E você vai estar conectado conosco. Lembrando que pelo Facebook você também interage, participa, fazendo conosco os programas aqui da RDC TV. Se preferir a interatividade, pelo WhatsApp, também à disposição o nosso WhatsApp 998 15 99 90. 998 15 99 90, o WhatsApp do Virando o Jogo e de todos os programas aqui da RDC TV. Hoje na bancada, Guilherme Paz, Thiago Rocha, Bruno Flores e Diogo Rossi, que está lá inclusive com o WhatsApp. O assunto de hoje, sem dúvida alguma, o jogo do Internacional diante do River Plate em Buenos Aires, um jogo que não decide em termos de classificação para nenhum dos dois clubes, tanto o Inter quanto o River Plate já classificados, também não altera o resultado, não vai alterar a posição deles dentro do grupo, mas o que pode alterar, sim, é para os enfrentamentos futuros dentro da Libertadores da América. O Internacional hoje tem a segunda melhor campanha, perdendo apenas para a do Cruzeiro de Belo Horizonte, e o River Plate, senhores, ao cumprimentá-los, desejando uma boa tarde e um bom programa, eu pergunto, o River Plate é a quinta campanha? O Cruzeiro é o primeiro, o Internacional o segundo, o Libertad o terceiro, o Cruzeiro... River Plate é a quinta ou a sexta? Acho que é a quinta campanha do River Plate. Então o River Plate com certeza vai querer melhorar essa campanha e o Internacional tem que... Tá, e a do Grêmio é a 10ª? O Grêmio é amanhã. O Grêmio é amanhã. Mas tem melhor campanha no grupo dele também? O Libertad é a melhor campanha da Libertadores, né? Não, a Libertadores é o Cruzeiro. Cruzeiro, tá. Cruzeiro é a melhor campanha. Melhor campanha do Cruzeiro. Olha... E a segunda é do Internacional, isso aí é certo. Tá ruimzinha essa Libertadores, né? Mas nem tanto, o Cruzeiro tem vitória em todos os jogos. Não, tudo bem, mas se o River Plate, que estava parindo uma bigorna para se classificar, é a quinta... mas isso é circunstancial, né? O River Plate foi pior campanha e foi campeão da Taça Libertadores da América. Detalhe, gente, eu consultei meu amigo aqui. Eu sou da seguinte ideia, a Libertadores da América é uma na fase de grupos e se transforma numa outra competição na fase dos matos. Especialmente nessa temporada, né? Que tem uma pausa ali com Copa América, muitos times perdendo e repondo jogadores. Para mim, vai ser uma competição... Já é diferente em condições normais ali de temperatura e pressão, mas esse ano... o River Plate está com a nona melhor campanha. Nona? Nona. Mas tá bom, né? Para um segundo lugar. O Cruzeiro tem 15 e o Internacional tem 8 grupos, tem 13, é o melhor segundo, então. É o melhor segundo, o River. É que assim, só no grupo D com Flamengo e Peñarol, os dois têm 9 também. É isso aí. O Olímpia é líder do grupo C com 9. Daí tem o Palmeiras com 12 e o São Lourenço com 10. Um dos dois dos 9, que tem 9 pontos, Flamengo e Peñarol, vai pontuar amanhã. Bom, o Palmeiras tem 12. Ou os dois mesmo. O Palmeiras tem 12. O Palmeiras tem 12 e o São Lourenço tem 10. Então a terceira melhor campanha é do Palmeiras. Isso, tem o Cerro com 12 também, daí deve dar saldo de gols, né? O Palmeiras amanhã, dependendo dos resultados de hoje, ainda pode ser a melhor campanha da primeira fase.
É impossível praticamente, mas... Não tem como, porque pode. Tem que o Cruzeiro perder o seu jogo. O Inter também não pode ganhar. E tirar o saldo do Cruzeiro, porque o saldo do Cruzeiro é 10 gols pró e o Cruzeiro não sofreu gols, né? O Cruzeiro é a equipe 100% da competição e a defesa ainda está invicta dentro do torneio. Né? E muito dessa competição no grupo D, a gente tem o Flamengo liderando, né, com 9 pontos, seguido pelo Peñarol também 9 e a Liga de Quito 7 pontos. Só que o Flamengo pode ficar de fora, né, da Libertadores da América, sendo líder do grupo na última rodada. Esse grupo é encruado. Mas vamos, antes de falar dos outros grupos, tratar do que nos interessa diretamente, que é o do Internacional hoje diante do River Plate. O Internacional com o River Plate. E vamos para a reportagem do Guilherme. O que é que traz a tua reportagem, Guilherme? Um pouquinho do nome do jogo, que pode ficar até de fora, né? Na minha visão, está fora do confronto da Alessandro, mas um pouquinho dessa volta dele ao Monumental de Núñez. Confere aí. 7 de maio de 2019, data do confronto entre River Plate e Internacional. Mas calma aí, vamos voltar um pouco no tempo. Não gostaria de enfrentar o River, não gostaria. Tem uma história lá, tenho um carinho enorme pelo clube, é um dos clubes junto com o Inter mais importantes da minha vida, da minha carreira, e não gostaria de... Mas no sorteio da Libertadores da América, o destino preferiu colocar frente a frente o Colorado com o River Plate, atual campeão da competição. E claro, aquele gostinho especial para D'Alessandro. O Inter ainda disputava a vaga nas oitavas contra o Aliança Lima e o Palestino. Nas 5 primeiras rodadas, uma campanha gigantesca. A segunda melhor geral da Libertadores. 4 vitórias e 1 empate. Justamente contra o River, um empate em 2-2 no Beira-Rio. Agora na última rodada, já classificado com o primeiro lugar do grupo garantido, o reencontro do Inter, o reencontro de D'Alessandro com o River Plate em pleno Monumental de Núñez. Obviamente que tem um sabor especial, tem um lado emocional muito grande de voltar amanhã no Monumental. Jogar contra River no Beira-Rio já foi especial, mas aqui é um pouquinho diferente, porque na minha terra. Será a primeira vez do Colorado no emblemático estádio e apenas o segundo confronto entre as equipes. E mesmo com ambos já classificados, não tem nada de jogo amistoso. Acho que não tem jogo amistoso. Ainda menos na Libertadores. Tem muito prestígio o jogo. A Libertadores é um campeonato muito importante na América. Muita gente assistindo. Ainda mais um jogo de 2 times muito grandes. O Helman pode preservar Patrick, Edenilson e D'Alessandro, que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Mas uma das certezas é que o emocionado D'Alessandro não quer ser poupado. E feliz de poder haber vuelto e jugar na Argentina. ¿Te emocionás porque estás acá con tu gente? ¿Eso se extraña de Argentina? A emoção do D'Alessandro, a repórter, deve ser portenha, né? A repórter, de Buenos Aires mesmo, que fez essa pergunta para o D'Alessandro, se ele sentia saudades. É a palavra que não existe, saudades, no espanhol, né? Tanto que ela disse alguma coisa, qual é a expressão? Ela perguntou se te estranha, que é uma expressão que não se porque não existe saudade. Né, no espanhol. Saudade em língua alguma, né? Só na nossa, né? Da maneira como é a expressão, o significado. E aí a emoção do D'Alessandro. Aliás, por falar em emoção, nós temos aí 2 imagens que o D'Alessandro fez muita referência ao Enzo Francescoli, né? O Francescoli é um atacante uruguaio que fez muito sucesso. Hoje ele é dirigente do River Plate. Isso. Não sei exatamente qual é a função dele. Se ele cuida do futebol. Mas tem uma relação muito antiga e muito próxima dos dois. Vamos mostrar a primeira foto aí do D'Alessandro, aí ó, o Enzo Francescoli
E o D'Alessandro como é que eles chamam? Catabolas. Isso. Catapelota, né? Que Gandula. É Gandula. O D'Alessandro era Gandula, né? Lá no River Plate, e o Francesco já era esse extraordinário centroavante que foi aí, da seleção uruguaia. Aliás, a seleção uruguaia, na Copa de 95, o nosso coordenador de esportes, o Ribeiro Neto, estava comigo lá em Montevidéu, e nós perdemos aquela Copa América para o Uruguai, logo depois do Brasil ter conquistado o tetracampeonato de 94 nos Estados Unidos. Em 95 a Copa América, perdemos a final com um gol do Francescoli, que foi o autor do gol do Uruguai. Então está aí o D'Alessandro com o Francescoli, o início da amizade dos dois. E a foto de ontem, eu acho que foi no hotel, né, do reencontro deles aí, ó. O D'Alessandro e o Francescoli. O D'Alessandro, naquela outra foto, isso deve ser o quê? 30 anos atrás? O D'Alessandro está com 38? Mas não tinha ali. Ele tinha uns 15. Devia ter uns acho que 12 anos. Então não tem 30 anos, deve ter uns 28, 27 anos. É tempo igual, né? Aquela outra foto. Vamos voltar à foto anterior, então. Aí, ó. O tempo fez bem para o Francesco. Uns 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos. O D'Alessandro, não diria a mesma coisa. D'Alessandro mudou bastante ali, ele era o menino. Tá vendo o bolso? Ele já era jogador da base do River, né? Ele já era jogador da base do River. Ele contou uma história, inclusive na entrevista coletiva que ele concedeu antes do jogo aqui de Porto Alegre contra o River, que todos os jogadores da base do River eram gandulas no passado, porque podia, né? Hoje não é assim mais. Mas todos os jogadores treinavam, por exemplo, pela manhã. Sim. E se tinha um jogo à noite, eles eram gandula dos jogos à noite. Hoje nós não temos mais os gandulas meninos, né? No futebol masculino não. No feminino jogo, é tudo adulto, né? No Campeonato Gaúcho são mulheres. A decisão da federação. E no Campeonato Brasileiro são homens contratados pelo clube. Mas mesmo as mulheres não são meninas, são adultas também. Adultos. Bom, mas senhores, e o jogo de hoje? Vai o D'Alessandro jogar como ele quer participar? Vai ficar no banco? O Odair vai botar qual esquema? O de poupar jogadores, de tentar fazer 3 pontos para continuar como uma das melhores campanhas, quem sabe chegando até a melhor campanha da Libertadores? É que eu tenho uma base assim, não posso estar equivocadamente bem enganado. A melhor campanha vai para o lado esquerdo, a segunda melhor campanha vai para o lado direito. Sim. Só não vai decidir em casa a final. A final é jogo único. Eu sou brigar por melhor campanha. Como não vai decidir? A final é jogo único. Tudo bem, mas nós temos pelo menos 3 com a segunda melhor campanha, você está tranquilo. Não necessariamente, porque o chaveamento também é por sorteio, né? Não vai ficar o segundo melhor primeiro de um lado e o primeiro melhor primeiro do outro. Vai ser por sorteio. Então, por exemplo, o Internacional, por azar do sorteio, pode, quem sabe, se avançar nas oitavas, pegar nas quartas o Cruzeiro, que é a melhor campanha, decidiria fora de casa a sua partida. Então, acho que vale, sim. Se o Inter sente essa necessidade e o Internacional, se a gente for pegar a história, os títulos do Inter são conquistados no estádio Beira-Rio, então é importante um jogo decisivo contra o River Plate, com alguns cuidados, né? À medida que o Inter não vai utilizar os atletas que têm 2 cartões para iniciar o jogo. Essa questão de chaveamento ainda é diferente do Campeonato Gaúcho, né? No Campeonato Gaúcho era o primeiro contra o 8º. Não há mais, não tem mais isso. Na Libertadores não há mais direcionamento. Tá. Um sorteio direcionado, com primeiros colocados de um lado e segundos colocados do outro. Tá. E também a questão no Campeonato Gaúcho, as fases de mata-mata, elas continuavam somando pontos. Não. Na Libertadores não soma pontos. É o que você somou. É só a fase classificatória e fim de história. Isso é. Tá. E aí sim, aí vai vendo quem tem melhor campanha e quem tem pior campanha. Por exemplo, assim, porventura, tá? O sorteio vai dar Inter e, sei lá, um segundo lugar hoje. Godoy Cruz, beleza. Aí o Inter classifica para a próxima fase. E aí a melhor campanha foi o Cruzeiro. Aí Inter e Cruzeiro se enfrentam na próxima fase graças ao sorteio de novo. Das quartas de final. O Cruzeiro vai decidir em casa. Se mantiver a melhor campanha ainda nessa última rodada. Exatamente. E para deixar bem claro, né? O Inter pode pegar essa melhor campanha do Cruzeiro ainda? Pode.
Basta o Cruzeiro perder o seu jogo contra o Emelec e o Inter vencer, porque o saldo de gols é muito grande de diferença. O Cruzeiro tem saldo 10 e o do Internacional acho que é 3, se não estou equivocado. O saldo do Internacional é 5, do Cruzeiro é 10. Tem que golear o River Plate fora. É o único... Tem algum outro time que pode ficar à frente do Internacional em campanha? Palmeiras. O Palmeiras pode ficar. Não, mas se o Internacional... Se perder? Não. vencer o seu jogo. Não, o Internacional vencendo. Não, Inter vencendo não. Inter vencendo não. Se o Inter vencer, é a melhor campanha. Não, se o Cruzeiro com exceção do Cruzeiro. Isso. É o único que está na disputa. O Cruzeiro joga contra quem? Emelec em casa. Não, o Cruzeiro vai pegar a melhor campanha. Mas de qualquer maneira... O Emelec que decide a vida também, né? Precisa pontuar para se classificar. O Emelec tem 6 pontos e o terceiro colocado do Esportivo Lara tem 5. O Cruzeiro... Não é um jogo ganho. Se empatasse, o Cruzeiro iria para 16 pontos. É isso? Daí o Internacional teria que ganhar fazendo 5 gols de diferença. Mas aí é difícil. Então é difícil. Bom, e aí? Aí o Internacional tem ou não tem que poupar jogadores? Assim, quais são os que estão com o amarelo? Edenilson, Patrick e D'Alessandro. Com todo respeito à história do D'Alessandro, eu acho bacana demais. Eu sou daqueles que acho muito legal que os jogadores tenham essa relação com os clubes. Eu não usaria o D'Alessandro em nenhum momento do jogo, nenhum momento. Só ali, últimos 4 minutos, 3 minutos, sabe quando sobe a bandeirinha, sobe a tabela ali, a placa, bota ele entra, dá palma pra torcida e tal, legal. Porque assim, querendo ou não, mesmo com 38 anos, o D'Alessandro jogando 30, 40 minutos na Libertadores da América, ele já fez diferença. Então daqui a pouco tu corre o risco do D'Alessandro, ele não vai se irritar contra o River Plate fora de casa. Mas daqui a pouco tem uma falta pro Inter, uma coisa assim, o árbitro pega ele meio encrespado, o árbitro não é um árbitro cascudo, né? Um árbitro até... Você está falando só pelo terceiro cartão amarelo. Pelo terceiro cartão, então. Exatamente. Eu não correria o risco. E Patrick e Edenilson, então, menos ainda, né? Não correria, porque hoje eu estava tentando montar o time do Inter lá na rádio. Mas então não é time, é um time misto pelas circunstâncias. Por exemplo... Misto quente, né? Mas assim, tem uma coisa, tá? Tu não tem o Nico, tu não tem o Edenilson e o Patrick que estão com 2 cartões. Sim. Sabe que sem esses jogadores, provavelmente o Odair vai fazer uma escalação boa. Porque ele vai botar o Lindoso e o Nonato, 2 volantes, e aí uma linha de 3, com Nico, Sarrafiori e Parede. Mas tá Dourado ótimo. Não joga? Quê? Dourado não vai jogar? Tá de brincadeira se o Inter botar o Dourado pra jogar, né? Bom, por quê? Mas o Dourado viajou. Daí é brincadeira se o Internacional bota o jogador pra viajar e não utilizar ele contra o River Plate. Ele tá de brincadeira. Eu acho que é por causa que tinha festa na casa do Alessandro. Só pode ser por isso. Não. Tinha uma festa na casa do Alessandro. Tá, aí... Tá de brincadeira o Rodrigo Dourado joga infiltrado. Ele vem tomando injeções há muito tempo, vem reclamando de dores, foi preservado contra a Chapecoense, voltou para Porto Alegre fazer tratamento, agora contra o Palmeiras. Daí um jogo que não vale nada pro Internacional, que realmente não vale nada, vai tirar o cara. E não pode jogar 3 jogadores. Mas não vale nada para nós, réis mortais, que estamos aqui fora. Tem que ver o discurso interno do Internacional. O Internacional, por vezes, quer transparecer algo que talvez não que a gente concorde, mas é que é importante para o Internacional. E eu vejo, pelo discurso dado pelo presidente Marcelo Medeiros e pela diretoria de futebol, que uma vitória em cima do River Plate seria muito importante para esse departamento. À medida que, vamos lá, né, o Rogério e a audiência do Virando o Jogo, essa diretoria do Inter não tem títulos conquistados. Não tem Campeonato Gaúcho... Mas fazer um bom jogo contra o River não é título, né? Mas para alguém que não tem título, fazer o jogo, mas bom jogo do River Plate é importante. Se fosse qualquer outro jogador, só que o Dourado a gente sabe do histórico dele, a gente sabe que ele tá tomando injeção. Eu concordo plenamente com vocês, eu não utilizaria também o Dourado. Eu não tô dando a minha análise, estou dando a análise do ponto de vista que eu enxergo da comissão técnica do Departamento de Futebol do Internacional, que enxerga o jogo contra o River Plate um jogo importante. Não para você arriscar e colocar 3 atletas que estão com 2 cartões e podem perder o primeiro jogo das oitavas de final da Taça Libertadores da América, mas para você arriscar um Rodrigo Dourado, que se lesionar, porventura, com esse problema que tem, vai ter um mês e mais um pouquinho para se recuperar. Sinceramente, eu não acredito que o Rodrigo Dourado tenha viajado apenas para uma festividade. Ele vai jogar. Eu torço que seja. Não posso acreditar nisso. Então ficasse... E depois é o seguinte, mas como é importante... que o capitão vai ficar fora da festa? Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Então... Olha, já veio tanta coisa. Aí fecha o futebol. Desculpe, mas aí ainda falta profissionalismo. Rogério, aí falta profissionalismo. Eu não sei se viajou só para festa, como o Diogo mencionou.
Mas acho que pelo ambiente, né, por ser o último jogo de uma primeira fase em que o Inter foi bem, é a representatividade de um líder, acho que isso justifica ele viajar e não jogar, por exemplo, em um cenário em que o Dourado não jogue. Eu acho que é o consenso, não sei se é o consenso aqui, mas converjo com a opinião do Thiago. Acho que o Dourado não deveria ser utilizado. Eu já sou dos que acham que ele não deveria ter sido utilizado nem contra o Aliança Lima. Bom, então... mas aí é o seguinte, aí eu vou por essa questão do profissionalismo e da seriedade. Não vejo razão alguma para um jogador que está em tratamento, como disse o Diogo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que quando a gente fala em jogar infiltrado, está fazendo infiltrações, pode sugerir algo que seja, vamos dizer assim, até escuso. Como foi, por exemplo, que o Garrincha muitas vezes jogou e abreviou a sua carteira, porque era infiltração de anestesia. Perfeito. Ou seja, não era curativo. Não, são remédios. E no caso, infiltração, todo jogador, todo atleta, né, e todo o ser humano faz infiltração, que é uma medicação que vai localizado direto onde é a lesão. Isso. Mas não é anestésico, nada disso para nada o atleta proibitivo, atuar. claro. Né? Então, mesmo assim, se ele está precisando fazer infiltrações, é porque é um processo de recuperação, ou para agilizar o processo, ou um processo mais sério. Ou para garantir que ele pode jogar. Agora, para que ele vai nessa circunstância, então, ter todo um desgaste de viajar para São Paulo, de viajar para a Argentina, quando ele poderia ficar todos esses dias Rogério, fazendo o tratamento mas pensa comigo uma coisa, eu sempre gosto de fazer, né, a analogia com a nossa realidade. Porventura, né, nosso presidente, Márcio Sirion, decide, olha, virando o jogo está muito bem aí, Rogério, eu vou pagar uma viagem para vocês irem para os Estados Unidos aí e tal. Aí o Rogério decidiu, Diogo, convida quem vem com frequência para a viagem, que o Márcio disse que são 10 pessoas. Sim. Tá. Aí o Bruno tá com o pé quebrado. Tá com o pé quebrado. Nós não vamos levar o Bruno que tá com o pé quebrado? Depende. Se é uma viagem só festiva... Mas o jogo contra o River, o que é além de festivo? Não, mas o jogo contra o River... Não, e não é só o jogo contra o River, ele foi para São Paulo também. Tá, mas é que ele tem que ir para O Rodrigo Dourado foi a São Paulo porque teve o voo charter fretado. Tudo bem, saiu de São Paulo. Então, não é só ir daqui para Buenos Aires, participar da festa e voltar no outro dia. Ah, mas é que daí já deu o jogo, aquela coisa toda. Se fosse isso, né? Se fosse isso, eu até concordo. Pega um avião aqui, vai a Buenos Aires, janta na casa do D'Alessandro e volta no outro dia. Agora, para que ir a São Paulo? Ficar mais um dia lá? Nós estamos falando e debatendo em cima de uma hipótese que eu não, sinceramente, eu não quero acreditar nisso. Só em uma das questões, o Rodrigo Dourado, pela campanha do Internacional no ano passado no Campeonato Brasileiro, por tudo que vem construindo na temporada de 2019, por ser eleito o melhor primeiro volante da temporada 2018, ele briga por vaga na Seleção Brasileira na Copa América? Nenhuma chance. Claro que não. Não, nenhuma chance. Não. O Rodrigo Dourado está muito longe de seleção. E na cabeça dele já aceitou isso? Mas na cabeça dele, do Internacional... É que do torcedor está pedindo. Mas não tem condição. O Kleber Xavier, em diversas oportunidades, ressaltou que não passa pelo radar do Rodrigo Dourado. Se não passa e nesse momento não daqui a pouco o Dourado está se matando para tentar uma seleção. Ninguém sabe. Já teve. Mas Dourado... não há tempo hábil para isso, Guilherme. Não tem como. Aí o Dourado já teve um momento dele que foi na seleção olímpica, né? Ali ele teve um momento. Quando houve a substituição na seleção olímpica para ter aquele upgrade que foi a entrada do Luan e do Wallace. Ali... Ele foi preterido ali, inclusive. Ali, na verdade, né, isso não é uma opinião minha, é uma informação. Ali o Rodrigo Dourado talvez fosse o escolhido, não fosse o caso de quem a seleção escolheu para mudar o jogo, que foi o Luan. Tudo foi baseado no Luan. O Wallace só jogou porque o Luan entrou no time. Porque já tinha um conhecimento. O Wallace é mais jogador que o Rodrigo Dourado. Aí é outro debate, que eu também concordo contigo. O Wallace é mais jogador que o Rodrigo Dourado. Mas naquele momento se optou pelo Wallace pelo entendimento que ele tinha com o Luan e não o Dourado. É mais jogador. Mas eu concordo contigo que é mais jogador que o Dourado. Tanto que o Wallace está na Europa, ele está na seleção brasileira. O Dourado até agora não conseguiu. Não, e não conseguiu chegar na seleção brasileira. O Wallace pode a gente discutir se ele merece ou não,
mas quando o Casemiro não estava... Deixa eu fazer uma correção aqui. Quem me corrige é o meu sogro, o Esteban Lebed, que está lá em São Paulo, sempre nos acompanhando, e com muita propriedade, afinal de contas ele é uruguaio. O Esteban Lebed, então ele sabe melhor. E eu estou me refrescando a memória, realmente, o Francescoli, se não me falha a memória, o Francescoli fez o último gol de pênalti, que a decisão daquela Copa América foi nas penalidades máximas. Durante o jogo, ele está dizendo aqui, ó, o gol do Uruguai foi do Bengochea, primo do Hugo de León, e Túlio fez o gol para o Brasil. O jogo terminou empatado em 1-1 e nos pênaltis o Uruguai ganhou 5-3. Não precisou, o Brasil tinha desperdiçado um pênalti e o Uruguai na última cobrança fez, por isso o placar foi 5-3. E aí sim, tenho quase certeza que a última cobrança do Uruguai foi do Francescoli. E o Túlio, o Brasil chegou nessa final com a seleção do Uruguai porque teve um erro de arbitragem que favoreceu a seleção brasileira. A mão do Túlio, não foi? A mão do Túlio. Tá? E a gente fala muito de arbitragem, e aquele lance, como eu estava no estádio, aquele jogo foi em... Não sei se aquele jogo foi em Rivera ou em Maldonado. Não, Maldonado foi, eu acho que contra os Estados Unidos, eu acho que aquele jogo foi em Rivera. Tá? O Túlio estava numa posição que sugeria impedimento. Tá? E no momento que a bola foi lançada, que o Túlio vai fazer o domínio, o árbitro ele olha para o Bandeira, para ver se o Bandeira está marcando alguma irregularidade. E nessa fração de segundo, ou nesse segundo que o árbitro olhou para o Bandeira, o Túlio faz o domínio com o braço. E aí o árbitro não se apercebeu e o Bandeira, sei lá por que razão, marcou. Sem VAR, e aí não tinha VAR. E aí o Brasil ganhou da Argentina, a Argentina foi eliminada e o Brasil foi, eu acho que para a semifinal, ali não era semifinal ainda, e depois chegou nessa final contra o Uruguai. Mas muito obrigado mais uma vez para o Esteban Lebed, que me corrige aqui. Aproveitando ainda, o Pedro Melo diz aqui o seguinte: parabéns pelo programa, alta qualidade e muita informação. Que camisa, meu amigo Thiago Rocha. Hein? Obrigado. Rodrigo não veio para São Paulo, foi direto... ele está me dizendo aqui que o Rodrigo Dourado não chegou aí a São Paulo. Eu não tenho essa informação que ele não foi para São Paulo. Foi direto de Porto Alegre. Só que eu tenho uma dúvida. Eu não sei se tem voo de Porto Alegre para Buenos Aires hoje direto. Tem? Eu não sei se direto. À meia-noite. À meia-noite. O pessoal embarcou ontem. Porto Alegre, Buenos Aires. Muito bem, porque nós tínhamos ficado fora de rota. Para ir a Buenos Aires e Montevidéu, a gente tinha que ir a São Paulo. Então... coisa boa que a gente tem novamente essa rota direto para Buenos Aires ou para Montevidéu. Ontem foi isso que o pessoal fez. Então, quanto confere aí, mas eu não sei se não tem escala em São Paulo. Pode não ter conexão. Não, aí teria que ter conexão. Não teria razão de ter escala em São Paulo. Teria que ser conexão. Mas vamos tirar a dúvida disso aí em seguidinho. Enquanto isso, eu digo para vocês que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo do Banrisul Digital, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc, voltamos em seguida. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Consulte no site do Sesc os pacotes turísticos nacionais e internacionais que estão à sua disposição. Um abraço para o Laone Rocha aqui, né, que está mandando um abraço aqui para o nosso programa. Um abraço, Laone. Bom, vamos falar do Grêmio, né? A preparação do Grêmio, que tem um jogo importantíssimo amanhã aqui na Arena, em Porto Alegre, onde joga, claro, a sua classificação. Precisa pelo menos de um empate, né? Quer dizer, se o Grêmio fizer o que vem fazendo ultimamente, não vai dar. Ou no último jogo, que perdeu para o Fluminense. Então tem que fazer pelo menos o que fez contra o Avaí na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, conquistar um empate. Mas quem nos traz as informações da preparação do Grêmio é o repórter
Pedro Oliveira. Pedro. Com o gauchão de lado, o foco atual do tricolor é na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E nessas duas competições, a situação não é nem um pouco ideal. São apenas 2 vitórias em 8 partidas. No Campeonato Nacional, o tricolor está em 18º lugar, depois da derrota de virada para o Fluminense, que deixou o Grêmio com a pior defesa do Brasileirão. No momento que a gente dá mole, somos todos nós. Se o Grêmio tem a defesa mais vazada hoje do campeonato, porque a gente deu mole. Todo mundo. É só você ver o que aconteceu nas 3 partidas. Então nós somos culpados. É parar de dar mole. O Grêmio dificilmente sofre gols, principalmente em 3 jogos. Na Libertadores, a situação é um pouco melhor, mas mesmo assim, nada agradável. Depois de um começo que deixou o Grêmio em último lugar do Grupo H, o tricolor se recuperou. Depende apenas de um empate contra a Universidade Católica amanhã para se classificar às 8º da Libertadores. Mas nós temos que ser sinceros, né? O Grêmio deu muito mole. E mole no futebol, no momento que você dá, o adversário não te perdoa. E nesses jogos, os adversários não perdoaram o Grêmio. Então, no momento que o Grêmio parar, e vai parar de vez a partir de quarta-feira, de dar esse mole, pode ter certeza que o Grêmio vai voltar a vencer. Um dos problemas do Grêmio está no sistema defensivo. 12 gols foram sofridos no Brasileirão e na Libertadores, e apenas 1 no Gauchão. E estes gols sofridos foram de todos os jeitos. 8 de chutes de dentro da área, 3 de cabeça e 1 de pênalti. Eu acho que nós já erramos o suficiente, né, nesse Campeonato Brasileiro, nesses 3 jogos, e que sirva de lição para as próximas competições e para o Campeonato Brasileiro também. Agora, o Grêmio vai ter que melhorar nas suas fraquezas se quiser classificar na Libertadores e competir no Brasileirão. O Renato, com esse negócio, nós já tivemos um momento do Grêmio mais ou menos assim. Só que o Renato usava outra expressão, vocês lembram? Nananeném. Nananeném. E era o nananeném. E era o nananeném. O torcedor do Grêmio vai gostar, então, porque o Grêmio foi campeão da América nesse ano aí. Pois 2017. Mas o que o Renato tem é o seguinte... Mas ali o Grêmio não perdia, né? O nananeném foi utilizado no jogo contra o Deportes Iquique, né? O Grêmio abre 3-0 e cede o 3-2. Não, o que eu quero chegar as razões a gente pode debater... E, internamente, o Renato tem que conhecer, saber quais as razões. Agora, para a comunicação do Renato, não estou querendo fazer mídia treino com o Renato, que ele não precisa. Aliás, ele é um baita treinador de mídia também, né? Vamos deixar isso claro. Agora, é muito pobre para um treinador do nível do Renato falar várias vezes, tanto no nananeném quanto no mole, no mole, no mole. Eu tenho uma dúvida, Rogério, quanto a isso pode até ser uma manobra diversionista, mas, de qualquer maneira, no meu entendimento, é pouco para a dimensão que já tem o Renato. Tá, eu concordo contigo, eu concordo. Agora, a minha dúvida é, o Renato tem que explicar para nós ou para os jogadores o que tem que fazer? Porque, assim, eu estou concordando contigo, eu estou só te fazendo uma pergunta para tentar entender. Porque assim, ó, quando ele fala do nananeném, quando ele fala do deu mole, ele não dá pra gente nenhuma explicação. Nenhuma explicação tática, nenhuma explicação técnica, nenhum motivo pelo qual o Grêmio, né, deixa as coisas acontecerem. E agora, ele tá certo de fazer isso ou ele tá errado? Porque se o jogador entender que pro próximo jogo o Grêmio melhorar... Ele pode estar certo. O que eu estou dizendo apenas... é que para o status que, no meu entendimento, o Renato chegou como postulante a técnico da seleção brasileira e de outros grandes clubes no Brasil, ele ficar num discurso repetitivo, né, de frase feita ou de palavra, de gíria, é nananeném, é mole, é muito pobre para a comunicação dele, Mas, Renato. Rogério, nessa situação... com a gente ou com o jogador? Se ele vai dizer isso para o jogador lá, se ele vai usar a linguagem de boleiro, a linguagem de vestiário lá, ok, é lá dentro. Agora, para nós não estamos perguntando para o Renato... Para nós, imprensa. Para nós, imprensa. Está falando... Para nós... Eu não sei até que ponto, eu não gosto de me colocar nessa posição de saber o que o torcedor quer. Mas eu tenho dúvida se o torcedor não entende o deu mole. Não me coloco nisso. O torcedor entendeu o deu mole. Mas se ele falar que a variação tática do tripé defensivo não funcionou, o torcedor não vai entender. Mas ele, Renato, ele tem que falar. Ele está falando para nós, ele pode querer chegar ao torcedor e tudo mais,
Ele pode falar até, a gente fala na gíria, deu mole e tal. Não, eu mas concordo o que não funcionou? Mas... Não funcionou por quê? Porque eu não avancei lá o meu volante, eu não recuei, eu não protegi a minha defesa. Eu concordo, entendeu? só que daí, peraí, Thiago, desculpa. Só que daí a gente estaria metendo mais pau ainda no Grêmio, reclamando do Renato, falando das variações táticas. Sim, mas é isso. Só que daí o Renato fala, deu mole, a gente está discutindo deu mole e não a variação. Sim, mas vem cá, mas nós estamos... Não, nós estamos discutindo mole, eu fiz um comentário, não, eu entendo. Uma observação em cima disso, tá? O que nós temos que discutir é justamente as causas que aconteceram para o Grêmio sair com a derrota como saiu. Só que se ele dá mais justificativa com as palavras que ele tinha que entender, falando que o Alisson não funcionou, o Everton não funcionou. Mas tá bom, aí eu fico com a minha consideração. Isso é muito, é paupérrimo. Paupérrimo para o Renato. Essa a questão, não é nem de o termo dar mole, é que a repetição de uma justificativa pobre não é a primeira vez. E outra, é uma repetição que o departamento de futebol também já está abraçando. Por exemplo, o Duda Crefft acha normal o Grêmio há 2 anos não contratar um quarto zagueiro, reserva. Acha normal, porque a maneira que está sendo tratado essa carência no sistema defensivo é de normalidade dentro do Grêmio. Então, que indícios dá que a partir do jogo contra o Fluminense vai ter uma grande virada de chave e essa normalidade que o Grêmio está realizando nessa temporada de 2019 vai parar? O Grêmio, em 2019, retirando os jogos do Campeonato Gaúcho, teve 8 partidas, perfeito? Em 8 partidas o Grêmio tomou 12 gols. E venceu 2 só, de adversários. Tem 33% de aproveitamento. Essa conformidade não pode mais. Se passar na Taça Libertadores da América, vai passar com os méritos, vai passar com o louvor que tem, porque o Grêmio tem um elenco muito recheado, mas não pode achar que passando na Libertadores da América o ano está terminado. O Grêmio precisa acertar. O Grêmio está deixando seu sistema defensivo fragilizado. O Kahneman e o Jeromel estão toda hora no mano a mano. Sim, mas não tem ninguém. Quem é que está na frente da área? E é isso que nós temos que discutir. É esse o debate que me interessa. Né? Por quê? Porque tu está com o Matheus Henrique sendo prejudicado. Depois tem outra coisa. Nós temos que considerar que, em termos de condicionamento físico atlético, o Grêmio entrou em campo com 2 veteranos. Léo Moura e Maicon. Léo Moura e Maicon. O que o Léo Moura faz no 5º gol do Fluminense é aquilo clássico que eu digo que o Cassiá sempre falou. Amigo, bola na bunda vai matar. O Léo Moura se apresenta para interceptar aquele lance, virando de costa a tal ponto que a bola bate no cotovelo do Léo Moura. Quer dizer, essa é uma atitude de um jogador com a bagagem, com a experiência do Léo Moura? É porque já está lá com seus 40 anos, já não tem mais o mesmo vigor físico. Aí o Maicon pode ajudar esse meio-campo com o Matheus Henrique, e seja com o Jean-Pierre ou com o Luan quem entrar, e sustentar essa defesa, sustentar a frente de seja Jeromel, seja Michel, com o Kahneman. Não tem como. Na minha ótica não tem como, eu venho batendo nisso já há bastante tempo. O problema é o que tu vai fazer. Porque, por exemplo, assim, ó, teoricamente amanhã é o fácil para o Renato. Ele não tem que pensar, ele tem que executar. Porque o Matheus não está à disposição, joga o Maicon e um parceiro de meio. Michel, Romo, seja lá quem for. Né? Mas vai ser um primeiro volante, Michel ou Romo. Deu, tá fácil. O problema não é amanhã. Claro, amanhã eu não estou falando do jogo, que o Grêmio vai ganhar fácil. Não é isso. Mas para armar o Grêmio amanhã, formatação do time. É fácil. Tu não tem dificuldade. O Renato não tem que pensar Matheus ou Maicon. Mas ele tem que pensar, Diogo. Rômulo ou Michel. Ele tem que pensar, tá? Como é que ele vai dar essa estabilidade para o meio. Essa estabilidade para o meio campo. Tá, mas é que amanhã ele não precisa pensar como é que ele vai dar. Não, mas amanhã é tranquilo. Esquece o amanhã. O amanhã, como tu está dizendo, amanhã é fácil. Ele só escolhe um volante defensivo. Se o Jeromel e o Kahneman estiverem em condições, ele não precisa do Michel como zagueiro. Não, vão jogar os dois. Então aí joga ou o Michel ou o Rômulo na frente deles. Daí para o final de semana no Campeonato Brasileiro, tu tem o Michel ou o Rômulo que vão resolver essa equipe provisoriamente amanhã, tendo que jogar como zagueiro. Mas daí o Grêmio vai fazer o básico. Daí não tem ninguém no meio de campo. O Grêmio vai dizer que o Maicon não tem condições para jogar. Mas é isso aí. Essa é a questão. O Grêmio chegou numa divisória nesse meio campo que ele tem que tomar uma decisão. É que o Grêmio chegou num momento que em 2017 não precisou chegar. Talvez precisasse, mas não precisou.
Porque em 2017, quando o Grêmio lança um garoto chamado Arthur, provavelmente aconteceria a mesma coisa de agora. Maicon jogando bem, jogaria ao lado do Arthur e aí talvez o Grêmio sofresse. A gente não sabe. Mas o Michel jogou algumas partidas também. Mas aí o Maicon se machucou, Rogério. O Maicon foi lá, se machucou e disse assim, ó, não dá pra mim agora. Vai ter que jogar o Arthur. Ele tá melhor que eu. Mas a pergunta... Só que aí foi fácil, o Renato não teve que pensar. Não tô tirando os méritos do Renato, não é isso. Só que é a primeira vez que o Renato se vê numa sinuca de bico. Mas a questão é a seguinte, o problema do Grêmio hoje é só o Maicon? Não, é a sustentação que Maicon e Matheus Henrique juntos não dão. Não conseguem dar para o meio campo. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo que é só o Maicon. Eu vejo que o Maicon é um pilar dos problemas do Grêmio que precisam ser corrigidos. Por exemplo, um dos problemas do Grêmio é os lados do campo. Hoje, seja o Everton ou seja o Alisson jogando pelas extremas, eles não recompõem mais nada. Hoje eles são dois ponteiros. E antes o Grêmio tinha muito E antes o Grêmio tinha recomposição. Seja pela função do Ramiro, ou seja até pelo próprio Alisson do ano passado, o Alisson não voltava para marcar. O mesmo era pelo Everton. Então o Grêmio, eu concordo, acho que o Maicon é um pilar que tem que ser debatido, tem que ser falado, e o Grêmio tem que pensar numa nova formatação. Mas eu não vejo que apenas a saída do Maicon vai solucionar todos os problemas que o Grêmio tem. Não, mas é que assim... Porque, por exemplo, a saída do Maicon cria um problema, por exemplo, cria um problema para a criação de jogadas do Grêmio. O Grêmio que já tem dificuldades na sua criação nessa temporada de 2019. Quando enfrenta adversários mais fechados, o Grêmio é um parto para criar alguma coisa. É um parto. Mas aí tu dá mais liberdade para o Matheus Henrique. Tu tem o Matheus Henrique mais livre para poder... Mas o Matheus Henrique é esse jogador de fazer essa flutuação e de conseguir ajudar na criação. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas ainda. Eu vejo o Matheus Henrique como esse jogador de circulação de meio campo, de movimentação. Mas para a criação, eu ainda não vi. Tomara que eu esteja enganado. Tomara que eu esteja enganado e ele se torne um grande jogador e ele tem potencial para ser isso. Se ele puder estar mais próximo, seja do Jean-Pierre, seja do Luan, que me parece que essa é a única dúvida que se tenha, porque no lado direito, para mim está muito claro, que vai continuar o Alisson, o Montoya não deu resultado, até agora pelo menos. É que assim, o Grêmio, é até estranho falar isso, né? Porque a gente cobra muito que os times brasileiros tenham elenco, né? Mas é que hoje o Grêmio tem tantas opções que o Renato parece que se confundiu um pouco assim do que é melhor e o que é pior, né? Porque assim, o Matheus Henrique está jogando muito bem, ótimo, tem que ser titular. Beleza, mas Matheus Henrique e Maicon são iguais ou são diferentes? Se completam ou se confundem? Alisson, ele lembra o Ramiro ou ele é melhor que o Ramiro? Ele faz o que o Ramiro fazia ou não? O Leonardo Gomes... São características, eu não diria, em algumas coisas... respondendo esse teu questionamento, para mim, em algumas coisas o Alisson é melhor que o Ramiro e inferior ao Ramiro em outras. Ofensivamente para o Grêmio, o Alisson é melhor, um jogador mais promissor. Só que aí o Ramiro defensivamente é muito melhor. Mas o Ramiro tinha uma composição, como diz o Thiago, a recomposição do Ramiro era melhor do que está sendo a do a sustentação do meio de campo era muito mais... Não, e outra coisa, o Ramiro atacava o espaço vazio. Exato. O Ramiro era um jogador agressivo dentro de campo. O Alisson precisa da bola. O Alisson precisa da bola. Olha, não, assim, guardadas todas as devidas proporções, porque essa formatação de time que a gente está falando é do time que ganhou a Libertadores da América, então é muito difícil a gente comparar com times que foram campeões. Mas guardadas as devidas proporções, o que o Grêmio fazia do lado direito ali com Maicon, com Michel, Arthur e Ramiro, é muito parecido com o que o Internacional faz quando o Odair sai daquele 4-1-4-1 e bota o Patrick pro lado esquerdo. É bem parecido. Mas aí tem os jogadores, aí entra tanto característica quanto qualidade. Olha aqui, o Felipe Augusto Maranguelo está dizendo aqui, pela minha watch party aqui, pelo Facebook vocês estão acompanhando as mensagens. Diz o seguinte: o Renato não explica porque não precisa explicar e nada acontecerá. Não tem ninguém nem nada acima dele de suas decisões. Grêmio é refém do seu treinador e assim seguirá até ele cansar e pedir o boné. Será? Eu não sei se o Renato
tem toda essa ascendência que diz o Felipe Maranguello aqui. Eu acho que tem, sabe por quê? Mas acima do presidente... Não, do presidente eu acho que não. Mas eu acho que ele tem, sabe por quê, Rogério? Porque quando ele pediu o Diego Tardelli, o Grêmio fez mundos e fundos para trazer. Não, ele pediu o André também, né? Não, e ele pediu o zagueiro? Mas na entrevista coletiva o Guerra deixou bem claro, ela tem um papel fundamental. Quando se perguntou do planejamento sobre o zagueiro, se o Grêmio errou nesse planejamento, o Guerra falou, verdade, nós, Departamento de Futebol, e nós, Renato Portaluppi, erramos. Então ele coloca o Renato Portaluppi nesse papel da pressão para a contratação de um zagueiro. Então ele não fez a pressão? Não fez. Escuta, e essa questão que agora está nas redes sociais hoje aí, dessa ofensa, racismo, coisa... Aconteceu? O que é? Se aconteceu, eu não sei. Né? Porque tem um vídeo aí, inclusive nós separamos esse vídeo. Quer ver o vídeo na primeiro? internet eu não ouvi. Quer ver o vídeo primeiro? Vamos ver, depois eu explico. Vamos ver se eu consigo ouvir agora. Vamos ver o vídeo do Fluminense. O que é que é? Macaco. Ela teria dito macaco. Ela, parece uma voz feminina, né? Por isso que eu estou dizendo ela. Mas é assim, o que aconteceu? Um torcedor do Fluminense fez o recorte do vídeo, que esse vídeo é da TV do Fluminense, botou no Twitter, o Igor Julião, lateral direito do Fluminense, retuitou dizendo que repudiava e é uma situação como essa, né, porque o racismo no futebol tem que acabar. E aí, depois ele fez uma outra nota explicando que ele não estava condenando o Grêmio, estava condenando as atitudes de racismo dentro do futebol. E é só aqui no Grêmio que acontece isso. Em nenhum outro lugar no futebol brasileiro acontece isso. Eu não estou defendendo esse tipo de ofensa, vamos deixar bem claro. O problema todo é que o Grêmio é reincidente, né? O que eu estou colocando é que tanto naquela oportunidade que foi provocado pelo goleiro Aranha, que era do Santos, parece que existe sempre uma má vontade aqui com o Rio Grande do Sul. Que e no jogo do Juventude contra o Botafogo também aconteceu, né? Também aconteceu. O que a gente sabe, aí agora avançando, que o Grêmio repudiou numa nota oficial, disse que está averiguando, buscando imagens, porque essa imagem é da TV do Fluminense. E por óbvio, para quem não sabe, não é que não quiseram filmar a pessoa. O cinegrafista do Fluminense fica dentro do campo e filmando em direção ao campo. Sim, claro. Então por isso que ele não virou para filmar a pessoa ou qualquer coisa assim. Mas que era a comemoração de um gol. Isso, exatamente. Então, bom, mas o Grêmio está apurando isso, né? Eu vi pelas redes sociais que o Grêmio também já está procurando dar uma satisfação. O fato é correto, tem que repudiar, tem que acabar. Se o Grêmio encontrar, e tomara que encontre, né, a pessoa seja punida, né? Eu não chamo de torcedor, porque se realmente fez isso aí não é torcedor, é qualquer outra coisa. É cabeça fraca. Pode até ser uma torcedora, mas é mais do que cabeça fraca, né, Rogério? Com todo respeito, né? Dá para chamar até de coisa pior. Nós vamos, em seguidinho, atender os nossos internautas e telespectadores também. E tem hoje um outro jogo muito importante. Você falou no Juventude, né? O Juventude hoje decide aí a classificação na Copa do Brasil. Empatou o primeiro jogo, foi 0-0, né? Em Juventude. Em Caxias do Sul. E agora vai lá decidir no Serra... É no Serra Dourada mesmo o jogo? Serra Dourada. Ou é no outro estádio menor? Tem o Porque é o Vila Nova. Né? Não, é o Vila Nova. É o Vila. É o Vila Nova, que é a região Olímpico, metropolitana ali de Nova Lima, né? O Vila Nova. Não sei. O Estádio Olímpico de Goiânia é do Atlético Goianiense, né? Daí tem o Serrinha, que é do Goiás, e sobra o Vila Nova. Sobra o Serra Dourada pro Vila. Mas pode ser o do Vila. Não, mas é que não, o Vila não joga no do Vila. Não joga. Nem jogos de campeonato goiano, eles treinam normalmente, né? A base que agora, joga. Vocês acreditam? Eu já fiz um jogo de campeonato. É na Serra Dourada. Hein? É na Serra Dourada. Eu já fiz um jogo de campeonato brasileiro, Grêmio e Vila Nova, lá em Nova Lima. Num estádiozinho que é realmente pequeno, muito acanhado. Bom, em seguidinha vamos falar sobre isso.
Está acontecendo até o próximo dia 25 deste mês de maio, aqui em Porto Alegre, um dos maiores festivais de artes cênicas do Rio Grande do Sul, o Festival Palco Giratório Sesc. Nesta edição, serão 49 espetáculos diferentes e 84 sessões artísticas durante os 23 dias do evento. Teatro, dança, circo, artes visuais e diversas ações formativas como oficinas, seminário, encontros e bate-papos. O festival traz à capital gaúcha 48 grupos, entre coletivos e artistas locais, e oriundos também de 14 estados brasileiros. Confira a programação completa do Festival Palco Giratório Sesc no site do Sesc, onde você pode também ter a informação sobre o valor dos ingressos. O site do Sesc, sescifrs.com.br, coloque /palco giratório e você tem acesso direto às informações. Vamos à mensagem da Tritaxi Aéreo, voltamos em seguida. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tritaxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Aproveite quando você for a Canela, Gramado, a Serra Gaúcha e dê um passeio panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Bom, falamos que o Juventude joga hoje contra o Vila Nova, lá em Goiânia, né? Em Goiânia. Eu estou fazendo uma confusão. Eu estou fazendo uma confusão aqui com o Vila Nova de Minas Gerais, que Nova Lima é a região metropolitana de Belo Horizonte. Tá misturando os vilas. Não, eu estou misturando os estados, o que é pior. Estou misturando os estados. Como disse o Galvão Bueno, um dia desses, participou de um programa. Como é que o Milton Leite apresenta no Sport TV? O Grande Circo. Grande Circo. E o Galvão foi o entrevistado, né? Um negócio fantástico, foi a entrevista com o Galvão. E aí perguntaram para ele se ele já tinha trocado, né, de time, camiseta. E ele disse, não, pior, eu troquei de seleção. Trocou o jogo entre as seleções, não tinha nada que ver lá as seleções que ele estava narrando uma Copa do Mundo. Mas, enfim, eu troquei pior, eu não troquei de time, eu troquei de estado, de cidade. Tá? Bom, vamos falar então sobre o jogo que vai ser no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, contra o Vila Nova, lá de Goiás, o estado de Serra Dourada. Quem nos traz as informações a respeito do Juventude, especialmente, é o repórter Luiz Augusto Filippini, lá do blog Resenha de Craque, diretamente de Caxias do Sul. Por gentileza, Filippini. Alô, amigos da RDC TV. Nesta terça-feira, o Juventude tem jogo decisivo pela Copa do Brasil diante da equipe do Vila Nova. No primeiro jogo, disputado no Alfredo Jaconi, empate em 0-0. Agora, nesta terça-feira, às 21h30, lá no Serra Dourada, se define quem enfrentará o Grêmio na próxima fase da Copa do Brasil. O Juventude, que deve ter o reforço de Denner para o jogo de hoje, ele que esteve de fora do jogo contra o Remo no final de semana devido a uma virose, e no ataque Paulo Sérgio, que teve julgamento na CBF nessa segunda-feira, ainda em decorrência da expulsão diante do Botafogo na fase anterior da Copa do Brasil. Havia a tendência de que ele pegasse de 4 a 12 jogos de suspensão, porém acabou pegando apenas 1. Mas como já cumpriu automaticamente a suspensão no jogo de volta contra o Botafogo na fase anterior da competição, ele está liberado para o jogo desta terça-feira. O Juventude, que na Série C do Campeonato Brasileiro tem 2 jogos e 2 empates, estreou contra o Luverdense fora de casa, empatou em 0-0 e no final de semana, na estreia diante do seu torcedor no Alfredo Jaconi, acabou empatando em 1-1 contra a equipe do Remo. No momento, é 5º colocado no grupo B da competição.
Já o Vila Nova, no final de semana, perdeu para o Vitória pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Eduardo Batista está confiante para o duelo contra o Juventude. Disse que, apesar do resultado negativo no final de semana, a equipe do Vila Nova fez um bom jogo. E no Serra Dourada, o Vila Nova tem um bom retrospecto na temporada. São 10 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. O Vila aqui para o jogo desta terça-feira deve ter uma novidade na equipe. O centroavante Mosquito, que está emprestado junto ao Corinthians e fez a sua estreia justamente contra a equipe do Vitória no final de semana, deve ganhar aí posição no ataque da equipe goiana. O Vila Nova, que é 13º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, estreou empatando contra o Paraná por 1-1 e nesta segunda rodada, disputada no último final de semana, acabou perdendo para o Vitória fora de casa. Essas são as informações do duelo decisivo pela Copa do Brasil entre Juventude e Vila Nova, aqui direto do blog Resenha de Craque, comigo, Luiz Augusto Filippini, para a RDC TV. Obrigado ao Filippini pelas informações. Bom, pelo que disse o Filippini, se o Juventude mantiver o que vem acontecendo, empatou a primeira em casa contra o Vila Nova. 0-0. Empatou as duas pela Série C do Campeonato Brasileiro. Se empata agora é pênalti. Se empata vai para os pênaltis, não tem problema. E mesmo que o empate seja em 1-1 também é pênalti, né? Porque não tem gol qualificado na Copa do Brasil mais. Bom, mas serve. Se ganhar nos pênaltis está classificado. Só que classifica e o adversário é o Grêmio. Isso. Né? Eu só torço que o Juventude passe, especialmente pelo fato de que pelo menos teremos um gaúcho nas quartas já. Garantido. Sim. Porque daí Grêmio e Juventude, qualquer um que passe, tem um gaúcho nas quartas. O que seria bacana. E outra, né? 16 clubes chegando na fase de oitavas de final, 3 sendo gaúchos, significa muita coisa. Especialmente para provar que tem muita coisa errada no nosso estado, de que muitos clubes não jogam a Série B, nem a Série C, né? Agora que estamos começando a ter clubes de mais destaque. E para a questão financeira do Juventude, muito importante também, né? Muito importante. Bom, e a gente fazendo também uma torcida pelo Brasil, que na Série B tá mal. Uma pergunta aqui no nosso WhatsApp que chegou agora, do Hector. Prezados, uma dúvida, quando ocorre o sorteio dos matas da Libertadores? Boa pergunta. Segunda, 8h30, dia 13. Segunda, 8h30 da noite, 20h30. Segunda, 20h30. Isso aí. Tá certo. Bom, agradecendo a participação de todos vocês aqui, especialmente de vocês que nos acompanharam, né, pela net ou pelas nossas plataformas digitais. O agradecimento e voltamos amanhã, 13h, com o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV. Agora o convite para você ficar com a Ali Klein e o Virou Moda. Até amanhã. Obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.